né, essa coleta de dados ela foi feita a partir desses 8 grandes objetivos que se tinha, né, em relação a analisar desafios da elaboração, revisão e implementação de planos diretores participativos. Então, a gente acabou fazendo estudos de caso, algumas reuniões, né, com entrevistas e também um questionário qualitativo e quantitativo com municípios e associações de municípios de Santa Catarina. E daí aconteceu que desses 8, né, a gente analisando esses 8 objetivos dentro dessa coleta participativa, a gente acabou, então, chegando nos 5 grandes desafios, né? Então, a gente entendeu que as principais demandas que os municípios trazem, municípios, órgãos públicos, universidades, enfim, todos os agentes envolvidos com o plano diretor trazem, eles estão relacionados à gestão urbana, né? Então, um grande desafio é conseguir fazer que o plano diretor seja, de fato, uma prioridade na agenda do município, na agenda pública da administração municipal, sobretudo, né? Além disso, outro desafio que aparece em relação a otimizar a capacidade e a infraestrutura e todos os processos referentes à equipe técnica e também as contratações, né, de equipe técnica para desenvolver esse plano diretor. E a nossa missão, desde o começo, foi pensar em influenciar políticas públicas e ações da sociedade civil que incidam nas metas do ODS 11 em regiões metropolitanas, por meio de uma rede de monitoramento e avaliação de indicadores. Então, o que significaria isso? Produzir informação para estar acessível tanto para a sociedade civil quanto para o poder público das regiões metropolitanas, para que eles usassem aquelas informações, a sociedade civil, para cobrar do poder público e o poder público poder ali ter a orientação do seu planejamento e do gasto público. Então, digamos, né, a gente está agora no ano eleitoral, se eu tenho dados que me dizem que o maior problema daquele município, a partir do ODS 11, é saneamento e nem habitação, se o cara que é candidato a prefeito está dizendo que vai construir 200 mil casas e não fala nada de esgoto, tem alguma coisa errada. Então, ele está fazendo política e não está olhando qual é a realidade do município. Então, essa foi a nossa ideia e a nossa estratégia de trabalhar. Porque para a gente alcançar as metas dos ODS é reduzir desigualdade. E aí chega o vírus, né? Escancarando tudo que a gente não resolveu e que a gente já estava careca de saber. Por exemplo, mostrando que as pessoas continuam a não ter documento, que o nosso cadastro social está completamente furado, pelo menos em Belo Horizonte. Eu acho que se aqui está, que a gente tem uma organização em outros municípios também, então as políticas todas, a gente custava conseguir mandar cesta básica, kit de higiene para as pessoas certas e etc. Porque, vamos supor, uma das coisas que a gente viveu aqui no front, né? A cesta básica precisa subir para as vilas e favelas. E aí, como é que a gente vai fazer? Pega primeiro as mães dos meninos cadastrados no MEI, não, mas as mães não têm CPF. Como não tem CPF? Né? Então, a gente começa com essa discussão assim, de um Brasil ainda que não reconhece ainda onde estão as pessoas, quem são elas e etc. O isolamento social, que não tem condição igualitária para todos, os protocolos de higiene, que também não são fáceis de ser cumpridos para todos, acesso à informação de uma população que está completamente na luz apagada ainda da internet, conectividade em rede, a gente tem um exemplo da educação, os financiamentos, né? E a gente vê que as desigualdades ainda são imensas, né? 75% da população em assentamentos, 34% assentamentos necessitam de saneamento e infraestrutura, 50% ocupados pelos idosos e um rendimento por família que não dá para fazer economia mensal. E aí a gente coloca a pandemia, a urbanidade e os ODS em linha, para a gente ver que aquelas dúvidas que começaram a surgir entre os urbanistas sobre cidades compactas, se a gente voltava para subúrbios e etc., se o transporte coletivo ia vingar na pandemia e etc., a gente vê que se a gente tivesse com os preceitos do ODS mais adiantados, a pandemia estava muito mais fácil de ser controlada. A proposta da Iniciativa de Prosperidade das Cidades, da qual faz parte o Índice de Prosperidade das Cidades, é abordar o desenvolvimento urbano a partir do conceito de prosperidade urbana.
Esse conceito, ele não se orienta somente a partir de um tema específico, como muitas vezes a gente vê algumas ferramentas focadas em tema específico. Ela busca congregar 6 dimensões que o ONU Habitat considera relevantes para o desenvolvimento urbano. Como vocês conseguem ver aí na tela, produtividade, o segundo, desenvolvimento de infraestrutura, o terceiro, qualidade de vida, o quarto, equidade e inclusão social, o quinto, sustentabilidade ambiental, e o sexto, governança e legislação urbanas. Então, a partir dessa matriz conceitual, onde em 6 dimensões nós encaixamos 31 indicadores, nós conseguimos fazer um diagnóstico da situação de prosperidade urbana em cada município, olhando quais são as dimensões que estão melhor desenvolvidas e quais são aquelas que estão não tão bem desenvolvidas. E, a partir disso, a gente recomenda, né, um foco, uma priorização naquelas que estão mais atrás, de forma que o desenvolvimento urbano ele consiga realmente ser sustentável. A importância desse material que nós produzimos é que ele permite a produção de informações qualificadas e, com isso, apoiar a elaboração de políticas públicas baseadas em evidências. Então, a partir disso, o governo do Estado ele pode traçar algumas iniciativas, quais são as áreas mais críticas da cidade, por onde, né, começar, de repente, a distribuir algum material, a equipar melhor esses territórios. Então, isso permite que o Estado possa fazer isso a partir de realmente desse conhecimento real desses locais. Ele também, esse material também serviu junto, não só a nota, né, mas que a nota faz parte, né, tanto do MRP quanto do perfil, mas de evidenciar os elementos de vulnerabilidade socioeconômica desses assentamentos, e também, como eu falei antes, não são exclusividades de Maceió, mas que foram gravemente intensificados nesse período da pandemia, e, ao mesmo tempo, mostrar também como é importante ter um instrumento, né, de uma base de dados que possa vir, ao mesmo tempo, acompanhada de um diálogo direto com as comunidades e com as lideranças, que foi algo também que eu acho que a Lívia, se eu não me engano, a Lívia e o Cid reforçaram bastante, né, a importância da sociedade civil, a importância da academia, a importância de que essas informações estejam públicas e que todo esse material que tanto nós aqui em Alagoas, ou como Cid e Lívia estão produzindo, sejam realmente disponibilizados à sociedade, não só a esses, no caso aqui em Maceió, a essa parcela da população que é diretamente atingida, mas a sociedade como um todo, e que esse conjunto de informações eles possam ajudar a tomar melhores decisões. Eu queria deixar, na verdade, salientar a questão de que é muito importante a gente olhar para as histórias que existem por trás desses dados, né? Porque até mesmo antes de me mudar para Maceió, né, para fazer esse trabalho, para trabalhar no ONU Habitat, a gente sempre via os dados de Alagoas está nos primeiros rankings, nos primeiros níveis de violência letal, o que acontece de lá de diferente do resto do Brasil, né? Então é interessante você parar e você entender por que isso acontece naquele bairro, naquele local, daquela parte da cidade, que não é algo que acontece na cidade como um todo, e que por trás de cada número a gente tem uma história. E tem uma justificativa, e tem uma causa, um porquê, a gente sabe aonde que esses jovens morrem, quem são esses jovens, e temos aí todos os instrumentos para conseguir agora, com base em evidências, fazer melhores políticas, não só na área de segurança urbana, mas também na área de assentamentos informais, precários em Maceió, e todo outro trabalho que a gente tem feito ao longo desses quase 3 anos em cooperação com o governo do Estado.